Vamos lá, irmãos. Hoje a nossa mensagem é pagando o preço. Vocês sabiam, irmãos, que tudo na nossa vida há um preço a pagar como cristão? Como você cristão, como você na sua vida ministerial, ou na sua vida conjugal, ou na sua vida profissional, empresarial, tudo é um preço. Hoje eu disse uma frase para o Taíde que eu até esqueci. É porque tem hora que Deus me... Porque às vezes eu tenho que anotar. Se eu não estiver anotando na hora, mas mais ou menos a frase queria dizer isso. Que o que vai medir o teu sucesso é o preço que você paga hoje. Se você não tiver disposição para pagar o preço hoje, amanhã você não vai ter os frutos do sucesso que você queria ter. Então nada é de graça. A única coisa que é de graça, eu vou dizer para vocês, é a salvação, porque Jesus já pagou o preço por nós. Só isso. Só isso. E mesmo assim, a gente ainda tem que pagar o preço de ser santo, não é verdade? De largar o pecado, de abandonar as práticas. Não é verdade? Então assim, eu queria que você, nessa reflexão de hoje, vocês pensassem nisso, porque isso não vai servir só para uma vida e uma carreira ministerial na igreja, mas isso vai servir para todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida. Você vê que uma família tem 8 irmãos, e aí você vê que 2 irmãos se tornam empregados, e você vê que mais 2 se tornam um empregado mais bem sucedido. Aí você vê que desses outros 4 que restam, 2 se torna, sabe, um empresário de sucesso. E 2 dos que faltou se tornam um empresário fracassado. Poxa, todos os 8 tiveram a mesma educação, tiveram o mesmo pai, tiveram a mesma família, a mesma convivência. Mas por que uns disparam no seu sucesso e outros não? Tudo está baseado no preço que eles pagaram. Tudo está relacionado aos preços que eles pagaram. Então tudo há um preço. Às vezes as pessoas, uma vez eu falei para vocês, eu digo, muitas pessoas, que não é o caso de vocês, muitas pessoas se alegram quando o pastor prospera, quando a pastora prospera. Eu fico muito feliz. Alguns cristãos, que eu creio que não está incluso aqui, não tem nenhum aqui, amém? Mas alguns cristãos que eu já vi por aí, até quando fala dos seus pastores, eles falam com alegria que os seus pastores prosperaram. Desde quando não prospere mais do que eles, porque eles sempre se acham mais merecedor. Vocês estão entendendo? Então eu converso com muitos crentes de outras igrejas e em 20 minutos eu descubro se ele é leal ou desleal. Então fica feliz com a prosperidade do pastor, mas quando vê que o pastor prosperou mais do que ele, eles, como é que eu posso dizer? Eles se entristecem, eles acham que aquilo, eles eram merecedor. Vocês estão me compreendendo? Mas nunca quer saber o preço que um dia aquele pastor pagou, dentro do início, para chegar onde ele chegou. Ele só vê o resultado ali na hora, mas eles não vê a renúncia que o pastor fez. Eu vou dizer para vocês, se Jesus não voltar logo, eu vou estar na minha casa própria, e a minha casa própria vai ser top. A casa da minha velhice, é por isso que eu estou demorando a fazer. Mas uma coisa eu queria dizer para vocês. Antes eu doei a minha casa para Deus e fui morar alugado. Esse local aqui, para quem chegou hoje, isso daqui era a minha casa. E eu doei para a igreja. Então, quem chegar daqui a 5, 10 anos na nossa igreja, pode até dizer, olha aí o pastorzão folgado, mas não sabe um dia o preço que eu paguei. Então o resultado do teu futuro, se ele vai ser um resultado excelente, bom ou ótimo, bom, ótimo ou excelente, vai depender do preço que tu está disposto a pagar hoje.
Se você está disposto a pagar um preço caro hoje, você vai ter uns resultados de excelência amanhã. Escute, irmãos, algo muito interessante que eu vou falar para você. Há uma etiqueta de preço em tudo que possui um valor. Se você quer ter uma vida ótima, boa, você vai pagar um preço razoável. Se você quer ter um futuro ótimo, você vai pagar um preço médio. Se você quiser ter um futuro excelente, você vai pagar um preço caro. Se você for numa loja de celular hoje, se você quer ter um celular razoável, você vai pagar um preço, não é verdade? Mas se você quiser ter um celular de médio porte, já vai ser um preço mais caro. E se você quiser ter um S10, aí o preço vai ser mais caro ainda, não é verdade? Então tudo é um preço. Então todas as vezes que você vê alguém conquistando, para você não deixar que o diabo jogue inveja no seu coração, você primeiro olhe para o preço e procure saber que aquela pessoa vem pagando. O preço que aquela pessoa vem pagando há muito tempo, para um dia chegar àquele ponto. E às vezes diz assim, mas Senhor, por que a nossa igreja ainda não explodiu, não fluiu? O pastor Melvin, e a Igreja da Paz explodiu, por que isso? O pastor Melvin largou toda a riqueza que ele tinha nos Estados Unidos, ele abandonou a riqueza, literalmente, e veio como missionário para o Brasil. O pai do Eibe, ele pagou este preço aqui no Brasil, foi morar em Minas Gerais, e lá em Minas Gerais ele começou as primeiras obras. Depois os filhos deles cresceram, ele pagando um preço, ensinando os filhos dele direito. E o filho dele, Lucas, foi para o Pará, para Santarém, para fazer missões no Ribeirinho. Depois Melvin e os seus filhos começaram a fundar várias igrejas em vários estados. Melvin morre. Primeiro, Catarina, a esposa de Melvin morre. E depois Melvin morre. E em seguida, a Igreja da Paz explodiu na mão de quem? Do seu filho, um dos seus filhos mais novo, o Eibe Ube. E você diz, mas por que a Igreja da Paz explodiu, uma coisa tão linda? O que a nossa igreja não tem que a deles tem? Preço. Há muitos anos atrás, um homem resolveu pagar um preço. É tanto que quando o Melvin morre e o Eibe assume o pastoreio em Santarém, o Eibe não tinha salário da igreja porque ele não precisava. Eles eram tão ricos nos Estados Unidos que vinha dinheiro para o Eibe lá, dos parentes do Eibe lá, e mantinha o Eibe aqui no Brasil, em tudo. O Eibe nem precisava ser sustentado pela igreja. Porque eles eram de famílias ricas, mas eles abriram mão disso. Então, se hoje você vê a Igreja da Paz com 70 mil membros em Santarém, uma igreja local, houve um homem, há muitos anos atrás, que foi disposto a pagar um preço caro, para que hoje o seu ministério fosse referencial para o Brasil. Então, tudo isso, às vezes tem gente que diz assim, mas pastor, por que algumas pessoas, por que para tocar na igreja louvor tem que ser líder de célula? É o preço. Irmãos, olha, para todos os irmãos, eu nunca ia revelar isso para vocês, mas eu senti hoje de revelar para vocês. Eu ia demorar a revelar isso para vocês, só quem sabe disso é o Jefferson. Mas lá em casa todo mundo está estudando música. Em breve eu vou ministrar louvor aqui, mas a minha família pastoral. Porque da nave da igreja eu não vi nenhum interesse. E eu estou cansado de esperar. Esse ano ainda nós montamos a nossa banda. Esse ano. E vai ser de excelência. Vocês sabem como é que eu sou. Quem me conhece sabe. Eu gosto das coisas de excelência.
Eu estava até comentando ali com o Gutierre, ainda agora eu fui discipular ele. Eu digo, é o ano que eu estou mais atarefado. Depois do encontro agora nós estamos abrindo a minha célula. E a minha da pastora, e futuramente nós já multiplica, essa pastora vai ficar com uma célula e eu com outra. Só que nós resolvimos abrir a nossa célula na Liberdade. Toda segunda-feira eu vou estar na célula. Terça-feira eu vou estar aqui. Quarta-feira discipulado. Quinta-feira é meu dia da família, enquanto nós não começar o ensaio do louvor. Se começar o ensaio do louvor, nem dia da família mais, eu não sei como é que vai ser. Sexta-feira, faculdade teológica aqui na igreja. Sábado, discipulado. Quando não tem discipulado, mas a pastora sempre tem que estar aqui, que tem uma rede de mulher, tem um negócio. Nunca a família vai estar, quando não tem rede de mulher, vai ter a rede de jovem, nunca a família vai estar junta para sair, para fazer alguma coisa fora. Domingo, culto de novo. Durante o dia, nós estamos gerenciando o nosso tempo para estudar música. A pastora está estudando música, o Natan está estudando música, todo mundo está estudando música. Eu tenho que estudar e trazer mensagens poderosas para vocês aqui, para não trazer para vocês de qualquer jeito. Para trazer um bom alimento para vocês, eu tenho que estudar bastante, buscar revelação. Às vezes eu pego algumas mensagens de alguns homens de Deus, ultimamente, raramente. Quero mais que Deus fale para mim mesmo que Ele quer para a igreja. Algumas vezes eu pego alguns exemplos, algumas partes de algumas mensagens que eu ouço, mas eu entendi que eu preciso muito mais agora ter as minhas próprias revelações. Então exige estudo, exige renúncia, exige estudo. Então eu tenho que durante o dia estudar música, eu tenho que durante o dia estudar as mensagens para ministrar nos cultos, elaborar mensagem de célula, tem que estudar tudo isso. Tenho que estudar música e tenho que estudar profundamente para me dar aula teológica aqui, porque eu não posso vir para cá e de frente dos meus alunos e ficar Eu tenho que ter base para os meus alunos, quando perguntar algo, eu saber responder. Então, durante o dia, eu tenho que saber administrar tudo isso. Então, quando você coloca isso tudo na balança, há tempo, né, pastora, que a gente não senta mesmo para dizer assim, vamos assistir uma boa série, vamos terminar uma boa série, passa de semanas sem nós assistir nada. Os únicos momentos de lazer que eu com a minha família temos agora, né, é mais as comunhão que os irmãos nos chamam, e nós tiramos aquele tempo para ficar com os irmãos, né, quando os irmãos nos convidam, aí é o tempo que nós distrai, mas muitas das vezes já preocupado, poxa, tem que ir em casa, tem que fazer isso, tem que gerenciar o tempo. Por que eu estou pagando esse preço? Porque eu entendo que se eu quero amanhã ter uma banda formada aqui na igreja, ter teólogos formados na igreja, ter uma igreja alicerçada na palavra, trazendo boas mensagens, trabalhando na vida deles, no coração deles, eu vou ter que pagar um preço mais alto. Eu vou ter que renunciar até meu dia da família. Infelizmente. Eu estava até conversando com Deus esses dias, dizendo, Senhor, eu queria mesmo que o Senhor, a gente combinasse aí pelo menos uma ou duas vezes no mês, ou uma vez no mês, um dia só para mim e minha família poder a gente desfrutar. Mas que não vai dar toda semana, que nem nós tirava. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu entendo hoje que se eu quero amanhã ter um resultado excelente, depende do preço que eu estou disposto a pagar hoje. Depende do preço que eu estou disposto a pagar hoje. Você que está fazendo faculdade, tem muitas irmãs e irmãos que estão fazendo faculdade teológica aqui na igreja, que irmãos é complicado, é o preço que eles estão pagando, um preço caro. Se eles chegarem atrasados aqui, eles perdem um ponto na prova. Não é como chegar no culto. Então eles, às vezes, vêm do trabalho de bicicleta. Trabalho o dia todinho, irmão. E quem trabalha em casa de família, então, as mulheres sabem. Chega cansado.
ainda tem que passar 3 horas sentado aqui ouvindo a palavra, mas isso daí, vai preparar eles para o ministério. É o preço que eles estão pagando hoje, vai determinar o futuro deles amanhã. Então, isso se aplica em tudo na sua vida. Se você tem uma empresa, se você tem um sonho de abrir uma empresa, se você tem um sonho de se formar em alguma área, psicologia, sei lá, tantas outras áreas na sua vida, se você tem esse sonho, você tem que colocar isso na sua cabeça. Pare de adiar. Pare de esperar as coisas ficar melhor para você fazer. Porque enquanto você estiver esperando as coisas melhorar para você fazer, você nunca vai fazer. Você tem que entender que há um preço para você pagar, para que amanhã você possa desfrutar da excelência. Tem gente que espera estar bem para fazer as coisas, para pagar o preço. Escute, paga o preço primeiro e depois você vai se sentir bem. Não é você se ficar bem para depois pagar o preço. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, e ele fala muito claro aí no capítulo 3, se você ler o capítulo 3 lá, que muitos iam construir sobre o alicerce de Cristo, e aí ele mostra alguns materiais, ele diz assim, com ouro, com feno, vamos ler, né? Saiu um pouco das minhas palavras, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, vamos abrir lá e vamos caçar o versículo, porque eu não sei bem qual é o versículo, mas é no capítulo 3. No versículo 12. No versículo 12 do capítulo 3 de 1 Coríntios. No versículo 1 a dúzia, tá? 12. Na NVI está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Na NVI está escrito assim, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro fendo ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém constrói, o que alguém constrói permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém constrói se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês já viram aquele ditado, escapou fedendo? Vocês já viram, né? E aí aqui ele está dizendo assim, o que é que a palavra estava tentando nos ensinar hoje para a nossa geração? Quando você paga um preço barato, porque é barato, pastor, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Você como um líder de célula, você como alguém que queira crescer na obra, vou falar da obra. E quando você coloca dificuldade para fazer a obra, colocando um monte de, achando que é muita cobrança, é muita exigência, não dá para mim, e eu não tenho tempo para isso. Não é que você não tem tempo. A realidade não é que você não tem tempo, é que o seu tempo que você tem, você está priorizando outras coisas. E você vai ter sucesso naquilo que você prioriza. Agora, o que confusão dá hoje na igreja, em todas essas igrejas brasileiras? É a pessoa não pagar um preço. Quando é na igreja, não tem os resultados do preço que pagou, porque não foi capaz de pagar aquele preço. Não foi capaz, não quis pagar o preço, é até capaz, mas não quis pagar o preço.
e começa a ficar com inveja de quem está crescendo e está avançando. Ah, o fulano chegou na igreja ontem, olha como é que ele está, porque ele estava disposto a pagar um preço, e você nunca teve disposto a pagar o preço. O preço que você pagava, você tem aquilo que o teu preço que você pagou. Vocês estão me compreendendo, irmão? Então, muitas das vezes a gente quer ter os mesmos resultados por causa das nossas habilidades, que muitas das vezes a gente se acha, quando a gente tem dons, né? A gente acha que nós somos merecedor mais do que alguém que não tem tanta habilidade, mas está disposto a pagar o preço. Vocês estão me compreendendo? As habilidades não vai fazer você crescer na sua empresa. As habilidades não vai fazer você crescer aqui na igreja, principalmente na igreja que eu lidero. O que vai fazer é a disponibilidade, é a sua capacidade de pagar o preço por aquilo que você almeja. Porque se você for construir com ouro, você vai pagar um preço caro, mas o dia vai vir, o sol vai raiar, e aquilo dali não vai ser destruído, porque foi construído com algo bom. Mas para tu construir com ouro, que nem está escrito aqui na palavra, né, no versículo 2, com pedras preciosas, né? O preço é mais caro, mas se você construir com madeira, o preço será mais barato. A obra será mais rápida. Mas quando o fogo vir, vai queimar. Quando o vento vir, pode arrancar. E aquele que não constrói nem com madeira e constrói com palha e quer ter o resultado daquele que constrói com ouro, não vai ter nunca, porque a palha só basta uma faísca, vai ficar só a cinza. Então tudo está relacionado no preço que tu está disposto a pagar para que tu chegue naquilo onde você quer chegar. Tudo é renúncia. Eu sempre falo, você que sonha em ser ministro de louvor da igreja, você que sonha em servir aqui no altar, vou dizer o que é ministério de servir no altar. Vou explicar para vocês. Ministério de servir no altar é o ministério que fica aqui, ó, em cima. É o ministério que serve no altar. Exige muita renúncia. É muita renúncia que exige. Então não tem como você construir com palha e querer servir no altar, porque não vai dar. Por exemplo, um ministro de louvor. Primeiro, escute só, nas igrejas que eu vejo por aí, na nossa igreja aqui se ensaia na quinta-feira à noite, né? Pelo menos até onde Deus nos dirigir, né? Que agora eu que vou ser o líder do ministério de louvor daqui uns dias. É eu mesmo que vou ser o líder. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nas igrejas por aí, os ministérios de louvor, ou na maior parte das igrejas, eles chegam na igreja 2 horas da tarde. Eles ensaiam até a hora do culto. Então aquele bate-papo, aquela conversa gostosa que a gente tem depois de uma churrascada, o ministério de louvor não tem esse privilégio. Ele almoça com a família se a comida sair cedo. Se a comida sair 2 horas da tarde, que é o normal de um rango dia de domingo, né? De 1 hora para 2 horas da tarde é o normal aos domingos, né? Alguém que é ministro de louvor, ele não vai ter esse privilégio. Se o rango não sair naquela hora, ele vai ter que sair antes, pelo menos em outras igrejas que ensaiam à tarde. Então, ele não vai poder sair aos finais de semana, no domingo, e dizer assim: hoje eu vou ter o privilégio de faltar o culto hoje. Não vai, porque ele é um ministro de louvor, ele tem que estar na igreja. Ele é como o pastor, ele serve no altar. Então, todo mundo pode faltar o culto, menos o ministério de louvor. Vi aquela história de o cara deitado, os cultos nos Estados Unidos é 9 horas da manhã. É a cultura de lá, não é culto à noite não. Culto à noite mais é outros eventos da igreja, mas o culto mesmo é 9 horas da manhã aos domingos nos Estados Unidos.
E a mãe do cara acordando ele: meu filho, vai, pai. Meu filho, é hora de ir para a igreja. Não vou, mãe. Vai para a igreja, meu filho. Já está todo arrumado. Os teus filhos estão arrumados aí para ir. Me dê um motivo, mãe, para mim ir para a igreja. Um motivo que tu é o pastor da igreja, homem. Imagina, irmão. Pastor da igreja não quer ir para a igreja. Não existe isso. Pode faltar todo mundo. Então é o preço que a gente tem que pagar. O ministro de louvor, o baterista, o guitarrista, ele tem que estar. Todo mundo escolhe o culto. Diz: eu vou para o culto de jovem, eu não vou para o culto de mulher. Ah, eu fui para o culto de mulher hoje, amanhã eu não vou para o culto de domingo, não. Já tive hoje no sábado sendo ministrado. Já o quem serve no altar, não. Quem serve no altar tem que ministrar louvor no sábado, tem que ministrar louvor na rede de mulher, no rede de jovem. Aqui na igreja só não no nosso Terça Life, mas vai começar a ministrar também no Terça Life. Então isso impede de a gente fazer muitas coisas, sair, passar um final de semana fora, voltar na segunda, não, porque nós temos um compromisso com o altar, então é um preço a pagar, e poucos querem pagar esse preço. E é por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas que não têm interesse para aprender a tocar um violão, para aprender a tocar uma guitarra, porque eles entendem que ele tem que liderar uma célula, que eles têm que cuidar de vida, que eles têm que servir o crescimento do reino de Deus, eles têm que discipular, eles têm que fazer alguma coisa. Então nem todos estão dispostos a fazer isso. Então o preço que você quer pagar é um preço muito barato para você servir no altar. Vocês estão me compreendendo? O camarada pegava água e ia vender na praia. Pegou uma geleira emprestada e umas dúzias de garrafa. Depois do lucro, ele comprou mais garrafa, voltou. E aí a história dele fala que ele paga a geleira também, volta com lucro. Eu sei que ele começa a crescer. E o pessoal disse: mas numa pandemia dessa, como é que você vai empreender, né? Como é que você vai ser um empreendedor numa pandemia dessa? Eu gostei de uma frase que ele diz, muito interessante. Escute. Ele diz desse jeito. Presta atenção para cá. A pessoa falou para ele assim, disse: ganhar dinheiro e empreender vendendo água na praia não é para qualquer um. Ele disse: por isso que eu estou aqui, eu não sou qualquer um. Se fosse para qualquer um, tudinho fazia, todo mundo fazia isso. Então não é para qualquer um, é por isso que eu estou aqui. Eu sei que eu não sou qualquer um. Ser um pastor não é para qualquer um. E por que o senhor é? É porque eu não sou qualquer um. Sei o preço que eu tenho que pagar e estou disposto a isso. Para ser um ministro de louvor não é para qualquer um. Vocês estão me compreendendo? Para ser um líder de célula, vocês que são discípulos que estão aqui, acham que é fácil? Não é para qualquer um. Eles têm que estar nos cultos de domingo, eles têm que estar nos Terça Life. E quando eles não vêm, eles têm que mandar um áudio, têm que explicar por que não veio e tudo. A primeira vez a gente compreende, a segunda, sabe que nós tem que dar uma puxada de orelha. A Jane chegou agora atrasada, mas olha, nós estávamos em casa quando a Jane me ligou. Pastor, eu estou indo fazer isso. Pode eu chegar atrasado. Vocês estão me compreendendo? Há um preço. Você está disposto a pagar o preço? Porque normalmente a gente quer as coisas tudo fácil. E não é fácil. Quantas e quantas vezes a gente vê o pessoal do diaconato tendo que cancelar viagens porque é o dia do seu diaconato. Tanto que cancelar uma coisa, tem que cancelar outra, porque, não, pastor, eu ia fazer isso, eu tive que cancelar, porque é a semana que eu estou trabalhando no diaconato. Então a igreja não é assim, de você fazer de qualquer jeito, no dia que der eu faço, no dia que não der eu não faço, não funciona. Existe compromisso, e o compromisso exige pagar preço. Existe dar satisfação, existe ser cobrado.
por uma coisa que tu faz voluntariamente, não é porque é voluntário que tem que ser bagunçado. Aí que tem que ser bom mesmo, que é para Deus. E as pessoas às vezes entram com o coração e dizem, eu faço voluntário, não ganho nada com isso, pelo menos visivelmente, né? Aí eu vou se eu quiser. Não. Existe um preço a pagar. Então vocês que estão aqui, que vê os diáconos, às vezes as pessoas chegam, poderia ser essa mensagem no dia de domingo, né? Que às vezes as pessoas chegam na igreja aí e vê as cadeiras tudo limpinho, tudo cheirosinha, tudo bonitinho, vai no banheiro, cheirosinho, mas vocês chegaram a pensar, quem faz isso? Vocês chegaram a pensar que existem pessoas voluntariamente, com o coração cheio de amor pelo reino de Deus, que faz tudo isso para você se sentir bem na igreja? Pessoas que se dispuseram a pagar um preço, a prestar conta com o pastor daquele preço que está pagando. Não é só pagar, não, ainda é prestar conta. Então é um preço. E aí você vê futuramente a vida dessas pessoas, como acontece no futuro, as pessoas vão sendo desatadas, as coisas vão acontecendo no futuro, na vida delas. E aí uma pessoa que chega na igreja e não passa 6, 7, 8, 10 anos, um exemplo, né? Eu não estou dizendo dos que estão chegando agora, dos que estão com pouco tempo, que ainda estão trabalhando, alguns estão casando, outros estão se organizando, mas às vezes está com 10 anos, e aí não tem esse, não paga um preço para, eu vou sair dessa igreja porque, sabe, o pastor já tem a panelinha dele, já era, eu não tenho oportunidade aí não. O pastor já tem os prediletos dele. Eu vou para outra igreja porque aqui nessa igreja eu não sou visto não. Te envolve, infeliz. Te envolve. Se mistura com nós. Se disponibilize a fazer. Eu lembro, tem uma. Como é que é o nome da irmã ali de branca, a última desse lado? Essa você mesmo? Simara, né? Chegou na igreja ontem, praticamente. Eu achei lindo. Logo, pouco tempo, ela estava. Os diáconos limpando aqui, ela limpando junto com os diáconos, passando pano, varrendo e tudo, e arrumando cadeira. Vocês estão me entendendo? Precisou de título para isso? A gente que é pastor, a gente já olha assim, poxa, já tem um coração de servo, já está pagando um preço, né? E Deus vai fazer obras maravilhosas na sua vida, viu, irmão? Na sua família, milagres vão acontecer na sua vida, na sua família, na vida do seu esposo, na vida financeira de vocês. Deus vai fazer. Então, eu vou falar umas frases que eu escrevi aqui, para a gente encerrar essa mensagem. O que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Outra frase: nem todos pagam o mesmo preço, cada um de nós tem uma cruz diferente para carregar. Entenda isso. Quanto mais você deseja algo, mais você estará disposto a pagar o preço. Se apaixone por aquilo que você quer. É o poder da paixão. Se você reclama do preço, provavelmente você vai desistir de pagá-lo. Então, se você está reclamando do preço, você vai desistir de pagá-lo. Às vezes o preço de você ter que se submeter, né? O preço que você tem que dar satisfação, porque tem gente que não gosta. Você tem que pagar esse preço. O preço de você ser bem competente naquilo que você faz, bem responsável naquilo que você faz. E o preço de você também aprender a ser corrigido. Escute uma coisa que eu vou te dizer, irmãos. Experiência minha, tá?
eu não vou dizer 100%, não vou dizer 100%, mas uns 80 a 90%, que eu estou com 18 anos de crente, com 2 anos eu comecei a fazer a obra, vamos dizer que eu estou com 16 anos fazendo a obra, cuidando de vida. Durante esses 16 anos da minha vida, 90% das pessoas que disseram para mim assim, pastor, pode me corrigir, pode me corrigir, todos eles que eu corrigi, se espinharam comigo. Mas tu não disse que eu podia corrigir, homem? Há poucos anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, eu fui corrigir uma pessoa que dizia isso para mim, pode me corrigir, olha para mim, pode me corrigir. E na hora que eu mas tu não disse que eu podia corrigir? E bateu o pé e ligou para mim entregando a célula. Pastor, sabe, eu não sou assim, eu entendi que eu não sou o suficiente, sabe, para liderar uma célula assim do jeito. Irmão, eu estava em casa, peguei o carro. Digo, não vamos conversar por telefone, não, homem. Eu vou aí onde você está. Deixa de ser menino, rapaz. Tu não disse que a gente podia ver um erro teu e falar, e por que agora tu já está querendo entregar a célula aqui, homem? Cuidado quando você falar isso. Hoje mesmo, eu não vou citar nome, mas hoje mesmo eu corrigi uma pessoa que aceitou a correção, sabe, irmão? Impressionante. E sabe que eu não corrijo com leveza, não. Essa pessoa está até aqui, ela não me deixa mentir. Eu não vou dizer quem é, mas ela sabe que eu não corrigi com leveza. Eu fui bem claro com ela. Pastor, agora eu estou mal. O que foi, minha filha? Fiz besteira. Aceitou a correção. Entendeu que estava errado. E não ficou lá se espinhando, porque, está entendendo? Se dispôs a pagar o preço de ser corrigido. E é um preço que muitos de nós, às vezes, nós somos, irmãos, olha, é um tratamento para mim e para vocês. É para nós, tudinho, tá? Eu me incluo nesse bolo aqui, ó. Muitas das vezes a gente somos bons para corrigir. Nós somos, sabe? Aí na hora que o pastor Júnior senta comigo para me corrigir, a coisa muda. Aí é a hora de você dizer assim, olha, eu vou ter que praticar aquilo que eu ensino para os meus discípulos. Me submeter à correção, me humilhar, aceitar o meu erro e me submeter a uma correção que é para o meu bem. Então pagar o preço do discipulado, ele tem esse preço. O discipulado tem um preço caro. Qual é o preço? É o preço de você se dispor a se deixar ser corrigido. E sem caçar erro no discipulador, porque normalmente, irmãos, quando o nosso discipulador nos corrige, para a gente mudar o foco, a gente vai atrás de defeito no discipulador. Não, eu sei que eu tô errado, pastor, mas é porque o senhor também me corrigiu sem amor. O que é corrigir sem amor para ti? Há alguns anos atrás eu falei para um discípulo, o que é? É de deixar de te corrigir? Porque o que eu entendo é isso, é deixar de te corrigir, porque se eu te corrigir toda vez, tu vai dizer que eu estou, porque tu vai ser confrontado com a minha correção. E isso não é falta de amor, não, pelo contrário, é um ato de amor. Quando o nosso discipulador, quando nossos pastores, quando aquela pessoa que preside sobre as nossas vidas, nos corrige, é um ato de amor, porque nós queremos o bem e o crescimento daquela pessoa. Não é para só satisfazer o nosso coração, não, é porque nós queremos que aquela pessoa mude e cresça. Então pense nisso. Então talento não determina o seu sucesso.
Os seus talentos não determinam o seu sucesso na vida, mas o preço que você está disposto a pagar, isso vai determinar o seu sucesso. E aí a gente tem que aprender a dominar as nossas emoções no momento que nós estamos sendo corrigidos e pagar o preço de dominar as nossas emoções. Escute, pessoal, tem uma frase que eu botei aqui: ou você domina as suas emoções, ou elas dominarão você. E você vai falar besteira, e você vai falar o que não deve, você vai querer confrontar, você vai querer bater de frente, você vai querer... Você está entendendo? Mas você domina. Quando você domina as suas emoções, elas não vão te dominar. Nunca espere se sentir primeiro bem para pagar o preço. Paga o preço para depois você se sentir bem. O servo que recebeu 5 talentos pagou o preço para conseguir cuidar de 10. São inúmeros os exemplos de pessoas que superam as suas deficiências. A sua deficiência, não tinham o talento, mas pagaram o preço. Não tem o talento, mas paga o preço. Você será criticado por pagar o preço. Isso é normal. E uma das coisas que eu queria pedir para você: vença as críticas. Vença as críticas. Eu estava trabalhando a vida de um irmão há alguns anos atrás, porque ele tinha muita dificuldade de honrar, e gostava muito do seu patrão, mas tinha muita dificuldade de honrá-lo, porque nessas empresas de peão, os homens que estão aqui sabem do que eu estou falando, existe muito aquele negócio de dizer: fulano puxa isso e puxa aquilo. Fulano está babando isso, babando aquilo. É crítica quando você começa a honrar o teu patrão. E quando você não dá ouvido para as críticas, e você dá ouvido para os princípios da palavra, honre os seus patrões, mesmo eles sendo mal, porque isso é agradável a Deus. Quando você faz isso, você está pagando o preço de não ouvir críticas. E aí você vai receber a recompensa. Pior de tudo, o preço nunca diminui. Cada vez que você é bem sucedido, o próximo desafio se torna mais difícil e o preço mais alto para você pagar. Então a nossa vida é essa, irmãos. O teu resultado amanhã, vou encerrar dizendo para ti, o teu resultado amanhã está associado com o preço que você está aí disposto a pagar hoje. Escute. Nós somos escravos do ontem, mas nós somos senhores do nosso amanhã. Vou repetir. Você não tem como voltar atrás e consertar as coisas que tu fez ontem. Mas hoje você é o Senhor do teu amanhã. O que tu plantar hoje, o que tu está disposto a pagar hoje, vai colher os resultados amanhã. Hoje. E nesse sentido você se torna escravo do amanhã, do passado, do ontem, porque você não consegue mudar o ontem. Mas nesse momento agora que você está ouvindo essa mensagem, você se torna Senhor. Senhor do teu amanhã. Porque hoje, agora, você decide o que você vai fazer. Você decide se você vai construir o teu futuro com ouro, com pedras preciosas, com madeira ou com palha. Hoje você decide o preço que você está disposto a pagar para que o seu futuro seja um futuro de sucesso. Muitos aqui, talvez alguns aqui, ou alguns que estão em casa,
estão em dúvida se vão para o encontro ou não. Hoje você é o Senhor do teu amanhã. Você pode ter sido escravo do ontem, mas você hoje tem o poder de decidir a pagar o preço, para que o teu amanhã seja diferente. Amém, irmãos? Uma palavra dessa de domingo eu não trago porque é algo muito duro. Confronta a gente, confronta o nosso ego, confronta a gente, confronta a nossa meninice, não é verdade, irmão? Confronta. Então, às vezes, de domingo tem pessoas muito novas e pode se assustar. Mas os Terça Life, por isso que é mais assim, a gente traz uma palavra mais sólida. Mas é assim que eu aprendo. Todas as vezes, eu sempre falo isso. Talvez o meu discipulador esteja até assistindo também. Sempre ele assiste um vídeo, às vezes a discipuladora Vanjo, que eu considero os dois como nosso discipulador, que ele discipula nós dois, né? Então, quando eu vou me referir ao meu discipulador, é os meus discipuladores, né? Mas ele sabe que todas as vezes que ele me corrigiu, que eu vim mal no meu discipulado, mal, foi quando eu mais fui transformado. As vezes que eu vim do meu discipulado, sabe, triste, porque eu ouvi umas verdades, foi a semana que eu fui mais transformado. É desagradável, é ruim, mas eu escolhi estar disposto a pagar o preço de me submeter à correção, para mim crescer na minha vida com Deus. Claro que a gente não vai faltar com respeito com os nossos discípulos. Eu normalmente eu não gosto de falar diretamente assim para a pessoa. Um exemplo, eu não gosto de falar assim, tu é um incompetente, eu não gosto muito. Tu é um irresponsável, eu não gosto muito. Eu gosto de dizer assim, tu não é assim, mas tu está se comportando assim. Tu não é incompetente, mas tu está se comportando de uma forma incompetente. Tu não é irresponsável, mas tu está se comportando como uma pessoa irresponsável. Não ficou mais leve, né? E continua a correção. Entendeu, irmãos? Então, assim, eu queria que vocês entendessem que para nós mudar de vida, para nós ter uma mudança na nossa vida, no nosso caráter, nós temos que estar disposto a pagar o preço de se deixar ser corrigido. Quando a gente está querendo algo no ministério maior, a gente tem que estar disposto a pagar o preço das renúncias. E muitas das vezes, renunciar muitas coisas na nossa vida. Como esse ano, eu estou renunciando o meu dia da família. Como eu renunciei a minha casa própria. Como eu renuncio muitas das vezes a algumas viagens que eu precisava viajar. Como eu renunciei a estar pastoreando fora do Brasil. Como eu renunciei a estar pastoreando em outros estados. Como eu renunciei a salários muito mais melhores e eu continuando fazendo a mesma obra, a obra de Deus. Porque eu sei que esse preço eu tenho que pagar para que esse ministério, o Avivar da Fé, no dia que eu morrer, ele continue, se Jesus não voltar, mas ele continue ganhando o mundo para Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus.